Olá, amigos! Mais um programa Cult no ar. Hoje é a nossa segunda edição. Uma satisfação, eu sou o professor Marco Cordeiro e iniciamos nosso programa hoje falando de cinema. O cinema é realmente uma arte maravilhosa, fantástica. Eu, assim, lembro até hoje o primeiro filme que fui no cinema assistir quando eu tinha 7 anos, eram os 10 Mandamentos ainda, que era o top dos efeitos especiais da época e o Mar Vermelho se abrindo daquele jeito que hoje talvez faça aquele efeito num celular e, né, para mim assim foi fantástico, jamais esqueci. Dali em diante, não tenho a menor ideia de quantos filmes eu já vi, mas sempre quando eu posso, é um lazer garantido e você acaba derivando para tentar se especializar mais, um determinado estilo que você goste, de um diretor ou de um roteirista, né? As refilmagens de livros, fazer as comparações, se isso é bom, se não é, ou seja, o cinema é apaixonante, né? E por ser apaixonante, hoje estou com dois grandes ícones da nossa região aqui, sobre o tema, que é o César de La Plata, né, que o idealizador, um dos idealizadores, ele vai desenvolver melhor para nós o tema aqui da mostra de curtas do cinema lagiano, e o Marcelo Machado, que é o cineasta responsável aí por filmar, né, por apresentar para nós a biografia do Carlos Jofre do Amaral, né, que vai ser um filme fantástico chamado A Voz da Cidade. Eu estou podendo acompanhar um pouquinho assim do que chega para mim do material ali, que até disponibiliza. Tem um amigo meu, Fabrício, que a semana que vem vai estar aqui falando sobre Paul McCartney, o filho dele trabalha, o Augusto. Eu fico muito contente de ver como o cinema é apaixonante, quanto em Lages ele teve sua vez. Talvez o Marcelo possa falar para nós sobre a mostra de cinema que acontecia em Lages há algum tempo, mas o tema hoje nosso é o do Carlos Jofre do Amaral. Vou começar então aqui com o César. César, seja bem-vindo. Eu, assim, sei que você é do Rio de Janeiro, você me conversou um pouco. Eu também não sou de Lages, mas estou há 22 anos em Lages. Amanhã, inclusive, terça-feira, recebo o título de cidadão lagiano. Aproveito já, né, faço o convite a vocês que estejam amanhã na Câmara, se puderem, assim. Então, mas hoje já adotei Lages, sou de Curitiba, mas já adotei Lages. Você está aqui há um ano e eu primeiro te agradeço por estar como cidadão, como um cinéfilo, se é que esse termo pode ser aplicado para quem gosta mesmo de cinema, de poder estar dando essa atenção ao cinema e já começar com uma mostra de curtas. Então, eu ontem assisti todos os curtas, não pude ir na mostra, foi uma pena que bateu exatamente com o meu horário de aula, porém, assim, o que eu pude assistir ontem, fiquei com uma impressão muito legal. No entanto, gostaria que você pudesse assim falar um pouco mais como nasceu essa ideia, o porquê a mostra, como é que você foi compilando esse material, falando com as pessoas, ou se ela sempre existiu, se vai ter outras, esse ano ainda vai ter. Por favor, fique à vontade e fale um pouco para nós dessa mostra de curta lagiano. Bom dia, Marco, bom dia pessoal que está assistindo esse canal. Na verdade, a ideia não saiu de mim, né? Já tem uma cena audiovisual na cidade aí que vem trabalhando no cinema já faz um tempinho já, muito até por conta do incentivo da Fundação Cultural. Então, esse trabalho da mostra é um resultado de um trabalho que já vem sendo fomentado aqui na cidade já em torno de 4 anos, mais ou menos. Existe um coletivo que não é um coletivo com nome, com um grupo, uma organização, como diria assim, uma organização fixa, né? É um coletivo onde... Não tem nada formatado, vamos dizer assim. É um grupo que também em torno orbita no cinema e gosta, e aí, né, decidiu. É um grupo informal de cineastas aqui da cidade, realizadores de audiovisual em geral, na verdade, né? Tem produtores, tem simpatizantes mesmo do cinema que vem se encontrando, vem fazendo uma série de atividades ali em torno do cinema, né? Ano passado já teve a primeira mostra de cinema Curta Lages, essa foi a segunda desse ano, né? Ano passado foi organizada pela Fundação Cultural de Lages e já teve um resultado bem positivo já. Teve um número menor de exibições de filme,
Aliás, não sei se foi menor, mas foi o dia ali do bate-papo ali, teve participação acho que só de 4 pessoas, né? Mas teve participação também de filmes universitários, tal como teve esse ano, né? Então, ano passado já tinha sido bem positivo. A diferença do ano passado para esse ano é que a Fundação Cultural ela fez um convite a esses realizadores audiovisual da cidade e eles tomaram a rédea dessa mostra. Quer dizer, o ano passado a Fundação entrou como apoiadora, simpatizante, esse ano praticamente como realizadora, assim, de fazer essa provocação junto aos profissionais dessa área para que apresentassem os curtas e pudessem realizá-los. Foi isso. Esse que talvez seja um diferencial que fortaleceu, que tomou mais corpo a mostra? Com certeza. Esse ano já teve uma participação completa ali dos realizadores que participaram também da mostra, né? Definindo tudo, desde dos filmes que seriam exibidos, como, a data, tudo, né? Então, esse coletivo ele se fortaleceu a partir disso, né? Quantas curtas? Foram 2 dias, né? Uma municipal e uma estadual, né? No primeiro dia foram, você se recorda assim, porque eram bastante... Foram 8 filmes. 8 filmes, que foram passados e estavam todos os autores lá. Parece que foi um sucesso, né? Eu vi pelas fotos, reitero que não pude ir, peço desculpas, mas espero que isso lance um segundo para que eu possa estar lá, porque o cinema a gente respira, adora, né? Mas pelo que as fotos que eu vi, o cinema, onde foi, mais ou menos quantas pessoas... Foi realizado tal como ano passado no Teatro de Bolso do Sesc, nos dias 3 e 4 de agosto. Acho que era isso, né? E mais ou menos quantas pessoas assim teve ou superou as expectativas, esperavam mais gente, estava dentro pelo volume de interesse que vocês foram percebendo, veio de encontro, o que precisa ser melhorar? Será que o ano que vem o Teatro do Sesc vai ser menor? O que vai ser feito em mais dias? Como foi essa impressão de 2015 para cá ou de 2016? Como que ficou essa impressão para vocês? Esse ano, em particular, a gente teve uma campanha, inclusive ela ainda está no ar, que, diferente do ano passado, a gente quer trazer... Eu apoio o cinema lagiano, foi isso? Isso. Essa campanha do Eu Apoio o Cinema Lagiano é em torno de um workshop que a gente quer realizar aqui na cidade de preparação de atores para cinema. Sei. Existe uma demanda aqui na cidade, já que tem todos esses realizadores audiovisuais aqui na cidade, essas produções acontecendo, tal como a do Marcelo, a gente tem uma demanda aqui na cidade de preparação de ator. Tanto de ator, que a gente tem uma deficiência de cursos de teatro aqui na cidade, e não só de teatro, mas tudo que envolve ali cinema, a gente tem uma certa deficiência aqui na cidade. Então, existe essa demanda, a gente precisa de atores para fazer filme, mas ao mesmo tempo a gente tem essa... falta ator, falta preparação de ator, né? Falta numa questão cultural, você pensa assim que talvez as pessoas ainda não depositem a confiança no cinema lagiano que teve uma época ou ainda está sendo resgatado. O Marcelo depois vai poder falar um pouco melhor assim sobre isso, né, já que ele está tratando de um longa. Até, Marcelo, vou fazer um corte aqui. Para você, assim, como, eu poderia dizer, um diretor, né, certo, cineasta, qual a importância do curta, você acha, na história do cinema? Eu, por exemplo, assim, quando eu vi o Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov, eu fiquei apaixonado, assim, pela coragem, pela ousadia, né? E quase saí dali mesmo, o Homem com uma Câmera, né? Quase saí dali também com o meu tablet, tentando ver se fazia alguma coisa parecida, mas a genialidade do Vertov é impressionante. Gostaria que você pudesse fazer uma interseção, né, no tema do César e dissesse qual a importância dos curtas na história do cinema ou em Lages. O cinema, na verdade, ele tem essa magia, né, de contagiar a gente. Você sai do cinema com aquela vontade É verdade. Ou com aquela mensagem que você recebeu, né? Ou com aquela vontade de fazer também, de produzir alguma coisa. A Viagem à Lua, quando eu vi, do século passado ainda, foi incrível também, é um curta de 15 minutos, mas impressiona muito, né? E tanto faz, eu penso assim, um curta, um longa, ou até um média, para mim tem o mesmo valor, tá? Ele tem a mesma capacidade de agregar alguma coisa, de passar uma mensagem.
É verdade. Eu assim, penso que talvez um curta, eu poderia fazer uma analogia com a literatura, que seria uma crônica, é um relato do circunstancial, né? Porque o desafio é você passar uma mensagem, né? Num curta só faz sentido se ele tiver uma mensagem, como quase tudo, mas num espaço de tempo bem menor do que se teria, como seria num longa, né? E César, assim, eu, por exemplo, vi todos ontem, já que não pude, vi todos ontem, fiquei assim muito impressionado. Desculpe se eu não citar todos aqui, mas eu, né, fiquei muito impressionado assim com A Última Chama, que é do Reichert, né, da Daniel Armin Reichert, e com O Que Terreiro é Esse, assim, a gente conversava um pouco aqui antes de começar o programa, né, que trata de uma questão, não vou dizer polêmica, mas também que é a crença, né, e de uma crença não muito ortodoxa, né, que trata dos terreiros de candomblé, umbanda, desculpe se eu estiver usando algum termo, né, e eu fiquei muito assim, digamos, surpreso ou mesmo fascinado com a coragem daquelas pessoas de colocar nome, endereço e tal, e tentar desmistificar esse preconceito que existe, né? Não sei se você pôde acompanhar isso, o que você falaria sobre as mensagens dos curtas. Em especial, eu lembro muito desses dois, também tinha o Subida da Vida ali, né, e tal, o Gritaria, né? Então, mas o gritador, desculpe, o gritador, viu? Eu ainda estou me afeiçoando, né? Então, não sei se você fala alguma coisa para nós sobre isso. Sim. No caso, o filme do Armin é A Última Chama. O Que Terreiro é Esse, do Adilson Freitas, né? Uhum. São dois filmes de tema diferente, né? Um é um documentário curta. Isso. E o outro é um filme de terror, baseado também na literatura alemã. Me lembrou um pouco assim, a técnica do Murnau ali, junto assim o início, aquela casa meio lúgubre, né, assim, onde parecia que faltava tudo, assim, lembrou um pouco As Vinhas da Ira do John Ford quando eu assisti, naquela fotografia em preto e branco, né, fantástico, assim, mas é claro que é só uma impressão de um espectador, né, ninguém assim que conheça muito do cinema, mas a fotografia do cinema alemão ali do início do século, né, do Pabst, do Murnau, ficou muito claro assim que o Daniel parecia um fã deles, né? Na verdade, eu até confundi. Acho que o filme, se não me engano, é baseado num conto do Edgar Allan Poe, e a estética que o Armin usou é do expressionismo alemão. Acho que é basicamente isso. Uhum. Como é que ele fez a estética do filme, então. E do Que Terreiro é Esse é um documentário também muito interessante, tratando do tema, né? É um tema que é pouco falado no Brasil, apesar de ser uma das religiões mais influentes aqui no Brasil, né? A gente tem aí, por exemplo, inclusive no sul, né? A gente tem mais terreiros de Umbanda e Candomblé no sul do que na Bahia. É uma coisa interessante, então, assim, a gente ter acesso a esse tipo de informação, até de maneira educativa mesmo, para desmistificar alguns tipos de preconceito, lendas, por exemplo, como em torno do nome macumba, que é um instrumento, não qualquer coisa que remeta a fazer a religião ou a religião em si, né? Então, por isso que eu acho que tem esse ponto positivo desse filme ter impressionado mais, né? Foram filmes mais... porque assim, ó, a diferença, que eu diria, são inúmeras, né? Mas a diferença da mensagem é que A Última Chama era algo mais ficção, baseado num poema, né? Já o do Terreiro é Esse, ele se posicionava, né? Nominava as pessoas. Você pode encontrar quem é o Ogum, né? Que você estava falando, que às vezes se encontra até na rua e você pode agora ficar sabendo. Então, quer dizer, é algo assim que foi até num serviço, eu vejo um depoimento lá de uma pessoa, né, que acho que foi um dos primeiros lá, que disse que ele não explicava como é que ele foi ao encontro do pai, né, que o pai tinha separado da mãe e foi embora, e ele foi atrás do pai numa saída meio louca de casa, aos 12 ou 13 anos, e de repente ele perdido, alguém colocou ele no cavalo e o trouxe de volta, né? E essa pessoa nunca se explicou, nunca nada, nunca teve qualquer origem, né, daquela pessoa, e a partir disso ele se converteu, né, já muito novo,
Quer dizer, são depoimentos mesmo, como você falou, que é um documentário, né, que trata do assunto. Eu gostei também do Notas de Rodapé, agora eu vou lembrando aos pouquinhos, né, do Notas de Rodapé, foi legal, né, bem divertido, assim, daquela chuvarada, e a moça que trabalhava na Levaria Serrana aqui, né, que legal. Parabéns aos amigos que cedem os seus espaços para essas atividades, para essa iniciativa, né? Porque você também precisa, às vezes eu chego lá, e aí, Marcelo, vamos fazer alguma coisa aqui no teu estabelecimento? Puxa vida, né? Vou ter que ficar depois do horário. Quer dizer, é uma credibilidade que isso também a gente parabeniza quem tem essa consciência, né? De que vai ser depois, não tentando... Isso em Lages eu tenho acompanhado muito. Por favor, Marcelo. Tá? Eu sou testemunha, porque... como é uma produção, falando da minha produção, sim, é uma produção totalmente autoral e sem recursos nenhum. Olha só. Tá? Sem recursos políticos. Entendi. Não há uma lei, não tem, isso não foi contemplado por um... Existem esses recursos, né? Mas a gente prefiro não ir atrás. Aquela lei Rouanet que a gente vê assim, destinada para algumas obras não tão meritórias e tal, você não conseguiu... Não é que eu não consegui, realmente foi uma opção minha. Foi opção. Por opção própria. Tá? Uhum. Mas existem esses recursos todos, tanto locais como federais, mas a gente não foi atrás dos recursos. Por diversos motivos. Mas voltando à cidade aqui de Lages, ao apoio da cidade, isso foi muito importante para nós, porque muita gente apoia sem ter nada em troca. Você vai numa empresa, a empresa, eu não tenho verba destinada para isso, mas eu tenho um espaço se você precisar, eu tenho um maquinário se você precisar. Para você ter uma ideia, eu precisava de um carro antigo. E eu localizei uma pessoa em Lages que tem esse carro antigo. Você me permite falar aqui? Claro, fica à vontade, por favor. Faço até questão, assim, que a gente possa. Zonta Motosserras, eu não lhe conheço, mas parabenizo pelo trabalho. Seu Valdir. Valeu, seu Valdir. Ele cedeu o carro para mim, sem ao menos cobrar o combustível. Então, você vê. E ele disse para mim, não, eu quero assistir o filme. Quer dizer, que ele tranquilamente dizia, não, Marcelo, eu não vou ceder isso, porque eu vou ter custo, porque eu vou ter um carro que pode ser danificado e tal. Pessoas assim que incentivam a gente, sabe, a continuar. Sim, digamos que é o amálgama, é a cola que faz com que você saia de casa também para um empreendimento como esse, porque, como você disse, se você não tem recurso nenhum, provavelmente não é esse o teu meio de vida, certo? Digamos, é um sonho que você, ou é um objetivo, ou você se inspirou e quer que a obra saia, né? Então, aí você, se não houver mesmo uma consciência desse jeito, você fica muito mais desestimulado. Não sei se eu estou falando alguma coisa... E hoje você sem recursos, não vai. Não é um sacerdócio, né? Eu sempre digo que a minha área também, que é a área do esporte amador, não é um sacerdócio, né? O cinema ainda é muito caro para você produzir. Em que sentido, Marcelo? Nos explique assim para nós. Tudo que você precisa, desde equipamento, desde cenário, desde pessoas. É muito caro. Quer dizer, é uma estrutura que demanda um investimento que, por vezes, se você ainda não está com a fama, vamos dizer, feito, se você ainda não tem uma história, é um começo muito... Eu vejo assim, por exemplo, eu li a história um pouco do Quentin Tarantino, né, o quanto ele escrevia roteiros e trabalhava numa locadora e era assim, louco por filmes e assistia o filme no rabo do outro e tal, né? Mas como foi difícil, ele teve que vender o roteiro do primeiro filme lá dele, que eu gosto bastante, mas eu não tinha preparado ainda, então, para falar dele, mas que para fazer o Assassinos por Natureza. Ele vendeu pro diretor lá, depois ele não gostou, mas para que ele pudesse fazer o Cães de Aluguel, que é um filme fantástico, mas você percebe que ele não tinha recurso para fazer o filme. Saiu uma maravilha. Se eu assistir 20 vezes Cães de Aluguel, foi pouco, pelo menos, né? Então, assim, é uma dificuldade que eu penso que quem gosta de cinema e quem quer produzir uma obra, que às vezes está lá no fluxo de consciência da pessoa, do diretor, e que ele queria transformar aquilo em algo concreto, tem um caminho ainda a perseguir, né? É bem difícil porque qualquer equipamento profissional que você vai comprar hoje, desde uma grua, uma Steadicam, é tudo acima de R$20 mil. Então, para o nosso cinema local... É inalcançável, eu diria, né? Então, digamos. Muitos equipamentos a gente fabrica. A gente chega a fabricar para
Porque às vezes para chegar no efeito que você viu num determinado filme, ou sei lá, numa determinada técnica, que você sabe para chegar lá você não vai ter, você adapta e... Exatamente, o diretor tem aquela cena na cabeça e ele diz, eu quero a cena assim, quero que a câmera venha de lá e pare aqui. Então a gente tem que criar um equipamento, um mecanismo que faça a câmera vir de lá e parar aqui. Puxa vida, o César, imagino que isso também não deva sair muito da realidade dos curtas, né? Eu pude ver assim que alguns eram feitos por acadêmicos, né? Da Uniplac, da FACFest, né? Então, provavelmente também não deveriam ter um orçamento muito comprometido, né? Quer dizer, ou não tinham mesmo um orçamento. E você, claro que no caso do longa, o próprio longa já deve alongar o orçamento também, né? com virtude do curta, mas eu imagino que pontuando também devam ter dificuldades semelhantes, né? Não sei, nessa área também, né, César? Sim, acho que o longa e o curta têm o mesmo nível de dificuldade, claro que, né, proporcional. Certo. Mas existe dificuldade para fazer aqui. Tipo assim, é um curta-metragem, a gente não vai ter custo para fazer. Que é um grande mito, né? Como o Marcelo falou, você quer utilizar uma série de recursos ou ter o mínimo de qualidade possível no filme, isso exige um custo, né? Por exemplo, de ter uma câmera que grave em formato para cinema, ter um microfone bom para você fazer uma captação boa, né? E os equipamentos também auxiliares são muito caros, né? Muitas vezes é até difícil, inclusive, encontrar para alugar, que é a grua, o Steadicam, enfim, uma série de equipamentos ali para ter alguns tipos de efeito de câmera correndo, de estabilidade, que são muito necessários para qualquer tipo de filme, que enriquecem a produção, mas que são caros. Então, acabam, que a gente chama de cinema de guerrilha, né? Como é o caso do Marcelo, que produz os equipamentos... Cinema de guerrilha? Cinema de guerrilha. Que é você fazer o cinema na guerrilha, né? Você não tem dinheiro, você tem um custo reduzido, né? E você tem que... Vou adaptar para o esporte também, o nosso esporte amador de guerrilha, mas por favor. Uhum. E você tem que fazer na marra aquilo ali, então você acaba improvisando. Ou você chega a fabricar com equipamentos que você compra, ou você também produz com cabo de vassoura, às vezes, para fazer um efeito que tu deseja. Um cabo de captação de áudio, enfim, uma série de coisas, né? Uma mesa, às vezes, vira um tripé, enfim. Isso a gente chama de cinema de guerrilha, né? Você fazer o cinema na marra, independente do com o teu orçamento tá reduzido, né? Mas ambos os filmes são... Fazer filme, como ele falou, é muito caro, né? Principalmente no Brasil, que a gente tem um imposto não só de importação, mas de compra de equipamento audiovisual muito caro. Então, acaba qualquer tipo de produção, por mais simples que seja, acaba ficando muito caro, né? Certo. E, mas assim, Marcelo, o cinema, de certa forma, também é ilusão, né? Eu gosto de ir ao cinema lá e queria ver as pessoas escovando o dente, eu gosto de ir lá e viajar um pouco, né? Então, eu lembro assim, um desabafo da Carla Camurati, né, que era uma atriz média, agora resolveu ser diretora e tal, onde ela reclamava que o filme dela era totalmente desprezado, enquanto Anaconda, que era uma cobra de borracha, né, e tal, tinha um impacto nas bilheterias que ela se indignava um pouco com isso, né? No entanto, o cinema tendo esse aspecto, ou pelo menos uma parte dele, de te iludir, mas eu penso que o que importa é que o espectador seja convencido daquilo, né? Você falava assim para mim assim, que há uma preocupação muito grande na fotografia, no vestuário, e que o cenário passe uma credibilidade, né, no filme que você está fazendo do Carlos Jofre do Amaral. E isso eu penso que é de suma importância, porque você pode comprometer, às vezes, né, por um detalhe, vamos dizer. Isso é uma outra grande dificuldade nossa, né? Principalmente num filme de época. Você imagina fazer um filme de época... Onde as pessoas estão andando ali pela praça, então seria mais... É bem restrito, sabe? Você tem que fechar enquadramento, você não tem muita liberdade. Sim. Para gravar. Então, você tem que ser mais criativo, né? Do que dirigir propriamente dito. Você tem liberdade de enquadrar grandes espaços, a gente não tem essa liberdade. Certo, bom, vamos lá então, vamos entrar agora na Voz da Cidade, né, que é esse longa assim, que eu pessoalmente estou muito entusiasmado para poder assistir, né? Vocês ficam
só dando uns aperitivos ali das fotos, mas é isso aí mesmo, tá certo, né? Eu espero que seja o lançamento mais breve possível. É a história da vida do Carlos Jofre do Amaral, né? É assim que eu diria que foi um divisor de águas da comunicação. Talvez em Santa Catarina você vai poder dizer melhor, não só em Lages, né? Mas nos conte um pouco, então, por favor, sobre o filme A Voz da Cidade, por quê, como que ele nasceu, onde que você resolveu, a tua curiosidade virou um objetivo, e esse objetivo um projeto, e esse projeto agora vai ser lançado. É o seguinte, o meu pai trabalhou com o seu Jofre Amaral, o seu Carlos Jofre do Amaral. Meu pai é José Machado, ele trabalha na área técnica. E ele trabalha até hoje no grupo. Olha só. Então, eu cresci ouvindo as histórias do seu Jofre. Respirando essa atmosfera ali. Entendeu? Como ele era conhecido, seu Jofre, né? Carinhosamente chamado seu Jofre. Então, essas histórias foram me cativando, a vida toda, me cativando. Contadas pelo meu pai, que vivia ao lado dele. Certo. Então, eu resolvi criar esse roteiro. Primeiro, por gostar de cinema, né? E segundo, por homenagear ele, que inclusive foi o centenário dele agora, mês passado, foi o centenário dele. E pela pessoa que ele era, porque ele viveu sempre à frente do tempo dele. Quer dizer, era alguém que não tinha, digamos, muito tabus, ele não gostava de viver, ou não aceitava a ideia de viver de maneira muito ortodoxa, muito tradicional. Ele pensava coisas como um empreendedor, né? Eu costumo dizer que ele era um empreendedor diferenciado, porque Por quê? Ele não tratava o funcionário como funcionário. Como assim? Nunca tratou. Ele tratava o funcionário da empresa dele como família. Olha. Ele chamava o meu pai de filho. Olha só. Puxa. Entendeu? Então, ele criou esse Qual a idade vínculo. do seu pai, Marcelo? Meu pai está com 77. 77. E começou muito cedo, né? Começou com 14 anos lá, na Voz da Cidade. Então, a partir daí que veio essa paixão pela história Perfeito. e admiração pelo seu Carlos Jofre. Pelo legado, digamos assim, ou pela iniciativa, ou pela transformação que o seu Jofre causou na cidade, né? Porque você me contava que inicialmente ele veio para arrumar alguns equipamentos eletrônicos. Ele veio para lá para instalar alguns rádios. Isso. Né? Se você puder adiantar para nós do roteiro um pouquinho, né? Se instalava a rádio, você tinha que fazer um sistema de antenas para você receber as estações de fora. E ele veio para isso. E ele chegando aqui, ele viu o potencial da cidade, se encantou pelo lugar. Certo. Né, e resolveu ficar. E aí ele montou esse serviço de alto-falante na praça, porque muita gente na época não tinha rádio. E daí as pessoas se reuniam na praça para escutar as notícias. Deveria passar novela, talvez, ou alguma coisa, umas comédias, talvez assim. E anúncios, né? Recados, né? Recados. Recados, Olha só. Seria mais ou menos como o Wi-Fi de hoje ali, né? As pessoas se reúnem para caçar Pokémon, mas se reuniam para escutar a voz da cidade naquela época. Dá para fazer uma analogia nesse aspecto? Dá, assim? pela tecnologia da época, era o que tinha de melhor, né? Porque imagina o impacto que dava, né? Você fazer um rádio naquela época. Eu sempre me recordo quando eu assisti um filme do Woody Allen chamado A Era do Rádio, né? O quanto assim você vê que ele uniu as famílias, as pessoas se reuniam para escutar a novela. Tem uma passagem muito engraçada onde a mulher se ria muito escutando um ventríloco no rádio, né? E aí o filho pergunta, mas é um rádio, como é que você pode dar risada com um ventríloco e o boneco? E ela não ligava, quer dizer, é o que a gente falava daquela ilusão, né? Assim, você não interessava, eu estava me divertindo, né? Reflexões à parte, eu gostava do que fazia. Então eu penso que foi mais ou menos nessa linha, assim? Foi assim que ele se instalou aqui e viu esse potencial. E o filme, ele começa na vinda, você pode falar um pouquinho do roteiro, como é que, quando ele chega para Lages... É dividido em duas partes do filme. Tá. São dois filmes, na verdade. Certo. O primeiro filme é a vinda dele para Lages e ele conhecendo a esposa dele. Tá, que eu chamo a parte romântica do filme. Certo. Tá. Então ele vem para Lages, conhece a esposa e vai fundar a Rádio Clube. Aí termina a primeira parte do filme. E a segunda parte do filme é a partir da Rádio Clube. Certo. Tá? Aí é a partir da Rádio Clube até a morte dele. E nesse roteiro, assim, você consegue
ou identificar ali, tipo, alguns ícones como o Maneca, o isso Servi- é é a possível? segunda parte. Ah, é a segunda Isso é a segunda parte. parte. Que daí quando o projeto já está em curso, e aí já não é mais aquela questão assim, digamos, ele desbravar a área. Ele já tinha um projeto, já estava sedimentado e ele ia permanecer em Lages mesmo. Isso é a segunda parte. Então, a primeira parte vai tratar da voz da cidade, que é os alto-falantes. Então, o César, você comentava comigo de uma campanha também que está sendo realizado. Qual é o objetivo dessa campanha? Como é que as pessoas podem participar? E o que vai ser feito? Se é para arrecadar recurso, estrutura ou ambos? Fale um pouco para nós da campanha que fala dos curtas, né? Primeiro, eu só teria uma pergunta bem rapidinho para você. Por que da iniciativa privada resolver, ao invés de ir para casa e ficar lá com a esposa, resolver, assim, digamos, enlouquecer positivamente e fazer o cinema, assim? O que te move a isso, assim? Eu sou um realizador audiovisual. Certo. Desde que eu cheguei aqui na cidade, então já comecei a procurar me envolver com o pessoal que também realiza audiovisual na cidade para se manter conectado, trocar ideias e tal. E daí foi surgindo essas parcerias com a Fundação Cultural, eu posteriormente ali com o pessoal do Armin ali, o Jari, e ele foi acabando disseminando ali o grupo e tal. Entendi. Mas minha vida sempre girou em torno do cinema, então acho que não tem como fazer. Você é do Rio de Janeiro, né? Isso, lá você também gostava muito de cinema. Sim, assim, sim. Então. A campanha, no caso, Certo. é o motivo pelo qual até a mostra teve tanto essa adesão por parte aqui da cidade, né? Estamos com uma campanha que, como eu tinha comentado, em relação à nossa demanda de preparar atores, de ter ator, até respondendo a tua afirmação ali, na verdade, não é que não existe interesse da cidade com o cinema. É claro que qualquer cidade acho que existe esse interesse de cinema. Certo. É questão mais de oportunidade mesmo, né? Você, quando não tem um curso ali de teatro ou de cinema, o que for, você acaba não dando oportunidade para as pessoas ali, não só aprenderem, como estimular também nas pessoas a vontade de aprender, né? Então, assim, tem gente querendo fazer cinema, mas, tem gente querendo atuar em cinema, só que precisa de ter um ponto de partida para aquilo ali acontecer, seja um filme ou seja um curso de teatro ou um workshop, como a gente quer trazer. Então, a partir dessa demanda, a gente conversou e chegou à conclusão de trazer uma professora de teatro, que é a Karina Baru, para fazer esse workshop de preparação de atores para cinema aqui na cidade. Só que ela tem um custo. E esse custo a gente está tentando arrecadar através da nossa campanha no Quicante. Quicante é um site de financiamento coletivo. Crowdfunding, né? Crowdfunding, sim. Ou vaquinha, como a gente conhece. Vaquinha online, né? Uma vaquinha, né? Onde você pode financiar com pequenos valores, desde pequenos valores a grandes valores, né? Grandes quantias, qualquer tipo de projeto, seja cinema, teatro, esporte. Então, a gente está com esse projeto no Quicante, essa campanha. O site do Quicante é KICKANTE, Quicante. E lá, você pesquisar por Curta Lages, você encontra nossa campanha lá. Então, nossa campanha ela precisa de uma meta de R$3.000 para trazer esse workshop para cá. Serão 2 dias de workshop seguidos. E você tem 3 opções de doação. Na verdade, a doação ela é livre. Você pode doar desde o mínimo de R$10 a quantia que você quiser. Uhum. Só que a gente estipulou 3 tipos de contribuição que você pode ganhar um tipo de recompensa. A primeira contribuição no valor de R$15, você vai receber uma recompensa de um bottom da nossa mostra. Olha só. Bottom exclusivo. Doando R$50, que é nossa segunda contribuição, você ganha um bottom e um pôster da nossa mostra. E doando R$100, você ganha não só o bottom e o pôster, como também o ingresso para participar desse workshop. Olha. Que a gente está querendo promover. Já atingimos mais do que 50% da nossa campanha. De 3.000 já temos 50%. Já temos mais, temos 60 e poucos por cento. Que bom. 70 e pouco por cento já.
Uhum. E é importante considerar, porque o ano passado eu também fiz uma campanha, consegui ir para o Mundial de Xadrez na Alemanha pelo Kikante, foi assim, incrível para mim, que mesmo atingindo a meta, o site ainda aceita doações, é possível passar, né? Então, o site é www.kikante.com.br, aí procura lá o Curta Lages, né? E essas recompensas que o César fala, quando encerra a campanha, cada um desses contribuintes, desses colaboradores, recebe, ou via correio, ou não, dependendo do ingresso, aonde buscar, né, César? Você recebe essas recompensas, que é uma forma, é uma gratidão de quem lança a campanha, de poder dizer, olha, o seu recurso, ou sua contribuição, ela não foi assim só para dar, existe um retorno, ou você ficou marcado, ou você ficou lembrado como alguém que contribuiu por Curta Lages, né? Sim, uma pessoa que participou, sobretudo, né, dessa mobilização toda, né? Então, a gente está com essa campanha, como você disse, a gente pretende deixar ela correr até atingir a meta, né? Até quando? Quando que é o prazo? O prazo é até setembro, mas a gente acredita que até o meio de agosto ali a gente consegue... Daí o workshop acontece... E o workshop vai ser... A previsão. As datas depende. serão definidas a partir do que for arrecadado, do encerramento da campanha, ou se tiver algum apoiador, master que queira, né, adotar aqui, procura o César, né, também. O César tem um telefone, um e-mail para contato que você possa... E-mail é César, com S, né, .delaplata@gmail.com e telefone é 49-9930-7881. Lembrando também que você pode interagir conosco aqui, né? Sempre hoje o programa não está ao vivo, mas pode mandar suas sugestões de pauta para o programa Cult, né? Através do telefone 49-9948-4308, dá suas críticas, sua sugestão, assim, ou queremos ajudar, Marco, o projeto do César, ou quero participar da Voz da Cidade aqui, a gente encaminha para o Marcelo, né, Marcelo? Porque como é que tá as gravações, Marcelo, da Voz da Cidade? Elas acontecem, tem um sistema, ou você pensa numa cena e tenta ver a estrutura que é necessário para ela e conversa com as pessoas que estão te ajudando, diz, olha, acho que vamos marcar para domingo, que tem menos gente e eu preciso dessa tela aberta e tal. É bem complicado, porque cenas que envolvem muitas pessoas, você alinhar com todas as agendas, né? Agendas e fechar é muito complicado. Mas está fluindo bem e gostaríamos de lançar esse mês ainda. Essa primeira parte já está concluída, já que você falou da vinda do seu Jofre para Lages. Essa primeira parte eu gostaria de lançar esse mês. E a parte 2, quer dizer, seria mais ou menos assim como um Kill Bill 1 e 2, mais ou menos. Volume 1 e volume 2. O volume 1 sai agora e tal, para a gente ficar pensando, mas e depois disso que ele conheceu a esposa? Como é que era o nome da esposa do seu Jofre? A Dona Ilse. A Dona Ilse e tal, né? E agora eu quero ver como foi que esse empreendimento se desenvolveu. Daí eu espero o volume 2. Essa expectativa. Não, vai, Quero com saber certeza. O que aconteceu agora, daqui para frente. Sim, porque eu diria assim que talvez uma expressão que poderia se aplicar para o seu Jofre seria o self-made man, né? Que é o homem que se fez sozinho, né? Porque, claro que ele precisou de todo, como seu pai, como outras pessoas que também contribuíram com ele, mas foi um sonho que ele inicialmente sonhou sozinho, né? E a partir disso que foi contagiando as pessoas em torno dele, né? Porque é basicamente isso, né? Um projeto é um sonho que você conseguiu contagiar o César e a Mariane e depois o Marcelo, e as pessoas se entumeceram dessa ideia que você vendia, né? Assim, e foi talvez... E com muita dificuldade, né? A construção do grupo, na verdade, não foi assim da noite para o dia. Então, você fala do grupo... do grupo que é hoje, né? Uhum. Então, desde lá da vossa cidade, os alto-falantes, tudo foi com muita dificuldade, isso contado pelo meu pai. Então, deve ter tido muita tentativa e erro ali, né, no meio, porque você, olha, vou me espelhar, mas não há muito, digamos. Se a gente olhar o que é hoje, não tem ideia de como foi construir, entendeu? Uhum. A dificuldade é basicamente como fazer o filme. Não está sendo fácil, mas a gente está batalhando.
E era uma época ainda, se você contextualizar historicamente, quando a Segunda Guerra estava eclodindo, né? O nazismo, o fascismo, essa tríplice aliança estava se formando entre o Japão, a Alemanha e a Itália, né? Então, até na época o Getúlio Vargas ficou um pouco indeciso, até, né? Ele precisou de uma certa pressão para se posicionar pelos aliados, e eu imagino que o setor de comunicação disso devia ter uma importância muito grande, mas ao mesmo tempo uma preocupação, né? Não sei se isso é retratado um pouco no filme. Foi essa visão que ele teve. Foi essa visão que ele teve, de informar as pessoas. Existiam uns boletins sobre a Segunda Guerra também, passo a passo. Teve o serviço de alto-falantes na praça. Tá. Puxa vida, que legal. Então, as pessoas se reuniam na praça para escutar as notícias. Em determinado horário e tinha as notícias mundiais sobre a guerra, sobre o Brasil, a situação atual do Brasil. Tinha tudo ali. Quer dizer, o lema que se não saiu na Clube não aconteceu, dava para dizer que era mais ou menos... Quase nessa época. Só que daí foi depois da Voz da Cidade. Mas, digamos, a semente do lema foi né? Quer dizer, eu só poderia acreditar em algo que estivesse lá na praça. Até lá eu não sei, eu não tenho dúvidas se realmente aquele fato aconteceu, né? Que é mais ou menos o protótipo, ou a reflexão que faz o Baudelaire hoje em dia, né? Se não saiu na imprensa ainda, é porque não aconteceu, na verdade. Só passa a acontecer quando a imprensa divulgar, né? Porque, quer dizer... Hoje em dia, muito mais, né? Não é apenas um informador, ela forma opiniões, ela forma, digamos assim, até derruba governos. Eu sempre brinco que você pode ter até problemas judiciais que você resolva, mas se você resolver encarar a mídia de frente, cuidado, né? Porque ela issa e derruba, né? Muitos valores, né? César, sobre os curtas, eu vou voltar ali assim, falando um pouco sobre existe um tempo 2 agora, por que os curtas estaduais para cá? Por que esses 3? O que levou? Está acontecendo muito curta no estado, você tem essa ideia, você conversa com as pessoas, esses 3 passaram por uma seleção ou foram convidados para estar aqui? Os diretores desses 3 estavam aqui? Como é que foi um pouco dessa passagem? No estado aqui de Santa Catarina tem uma circulação uma atividade, audiovisual muito forte, sobretudo em Floripa e Balneário também, né? Temos até festivais internacionais de cinema que acontecem nessas 2 cidades. Então, a coisa está bem avançada aqui no estado. Mas em relação à amostra aqui de Lages, esses 3 filmes eles vêm de uma relação mais próxima dos diretores com aqui a cidade, né? Por exemplo, eu não conheço pessoalmente ele, o Brigman. Fábio Brigman. Ele fez um filme onde vários atores ali são lagianos, como o Arminho, o Adilson Freitas. Então, tem essa relação mais próxima, tal como também acredito que o Voodoo Doll. Foi o que eu vi, só chegou para mim dos 3, que acho que foram 3 apresentados, né? O Voodoo Doll, assim, eu me diverti, achei bacana, uma comédia meio pessimista, assim, né? Parece um pouco Nelson Rodrigues, né? No final, os textos, assim, né? Da moça que não conseguia achar um par, né? E resolve ir numa mãe de santo ou numa vidente, ela dá os voodoos, deixem sempre unidos esses voodoos. Aí ela encontra a felicidade, até que um dia vai pousar na casa dela uma parente, né? Não fica muito claro isso no curta, né? Mas enfim, uma criança vai pousar lá e separa os bonecos, né? E a partir disso a vida amorosa dela começa a ficar, quer dizer, é o imaginário, né? Fazendo concreto. Pode ir. E tal como também o filme da Flávia Persson. Então, esses filmes eu acredito que, por ter uma relação mais próxima com aqui a Lages e tal, tiveram essa oportunidade, né? É claro que nada impede de futuramente esse segundo dia de mostra, voltado para o Estado, seja mais amplo, envolva mais produções de outras cidades e tal, né? Mas, a princípio, esse foi para completar ali, para dar uma oportunidade desses filmes também serem exibidos, né? Já que estavam próximos ali do nosso círculo de participação. Tem uma ideia de interatividade, os nossos também servirem alguma mostra em outra cidade? Você vê isso? Tem algum contato? Aí eu acho que fica muito mais por conta de cada diretor, né? De poder estar divulgando isso e conversando, fazendo contato com onde tiver mostra, Joinville, Blumenau, você... Todos né? os filmes ali que participaram ali, não sei se todos, mas a maioria ali vão procurar estar
se inscrevendo em festivais e mostras de cinema, não só pelo estado, mas pelo Brasil todo, né? Puxa, seria muito legal, né? E o público dos 2 dias? O primeiro eu soube que lotou, né? E o segundo do estado foi menos ou atendeu também? Sim, foi bom também. Eu não pude estar presente, mas eu tive esse feedback do grupo, né? Pelos registros. Sim, e parece que também teve uma adesão bem positiva. No primeiro dia, assim, eram muito, o público devia ser feito por familiares, os próprios atores, tal, mas as pessoas que gostam de cinema também, né? Quer dizer, porque eu acho que deve ser uma coisa bacana para quem está num filme ir lá e se ver também, né? Dá um aspecto assim meio de que eu estou vendo ao mesmo tempo uma outra pessoa, mas sabendo que sou eu, né? Essa questão de se tornar um personagem ali, eu me vendo, assim, deve ter uma áurea sobre isso também, não, César? Pode ser. Pelo menos assim, o que eu vi eu estava ali na entradinha ali no primeiro dia, então, pelo que eu vi assim, não vi muita gente que participou do filme, não. Eu vi um público bem diverso, né? E fora, inclusive, até do nosso círculo não só de amizade ali, mas de atividade audiovisual e tal. Então, acho que a campanha de divulgação teve um efeito muito Foi positivo e abrangente, né? E assim, essa campanha que quando você cita foi pelo poder público, foi iniciativa privada, foi de um grupo de Highlanders aí do cinema que querem que a coisa vá, ou foi uma aliança entre esses grupos, assim, como foi? A comunicação, ela teve várias frentes de atuação, né? A partir do grupo ali, do coletivo, né? Principalmente, que foi um coletivo que dali começou a disseminar através de imagens de divulgação a mostra, a nossa campanha de crowdfunding, enfim, e também teve muito respaldo ali também da Fundação Cultural, colocando a gente em contato com meios de comunicação. Entendi. E César, gostaria, para nós, assim, explique, por que eu devo participar de uma mostra? Qual é o diferencial de eu assistir esses filmes em casa e estar lá? No cinema, no teatro, há uma discussão depois, vocês fizeram algo sobre isso? Ou por que eu não vou porque depois eu baixo o filme e assisto? Eu queria que você desafiasse, assim, pudesse colocar essas diferenças que existem, que eu sei que são muitas, mas que você falando pode tornar algo mais concreto, né? Essa imagem, dizer assim, não, vão na mostra também. O que você vê? Acho que tal como o cinema, acho que a música também acontece isso, né? Você tem a opção de ouvir a música em casa, mas você vai no show, né? Certo. Acho que a questão de você utilizar um espaço público, de você ter algum tipo de fazer disso um evento no seu dia a dia, de você interagir com outras pessoas, faz a coisa ser um pouco peculiar e especial, né? Senão todo tipo de arte seria consumido a partir de casa, né? Uhum. Então acho que o cinema não muda muito da música, né? E essa mostra seria tal como um show de bandas, um festival de bandas da cidade. Quer dizer, eu posso baixar as músicas do mesmo jeito e tal. Você pode assistir no YouTube ali, no Vimeo, os Entendi. filmes ali, os que estiverem disponíveis, né? Mas você tem a opção de Quer dizer, eu posso ter o Highway to Hell do AC/DC a hora que eu quiser, mas ver mesmo ali o Brian Johnson cantando, né, e o Angus Young tocando aquilo, quer dizer, é uma sensação que não há download que vá suprir isso, né? Seria mais ou menos isso. A mostra em si tem a questão do bate-papo, né? A mostra ela não é uma coisa só para você chegar lá, consumir e ir embora, né? Tem a questão da interação do público com os cineastas. Talvez deixar claro alguma mensagem que eu vi lá e não consegui compreender e possa tirar alguma dúvida, né? Isso no longa, Marcelo, também você diria, por exemplo, eu não vou lá assistir a estreia porque daqui a pouco o filme eu baixo e... você tem alguma preocupação específica quando você está produzindo o filme que você possa dizer, puxa, isso aqui em casa, na tela pequena, ia ficar muito ruim, mas na aberta, a coisa vai dar um aspecto melhor. Assim. A minha maior preocupação é prender o telespectador, né? Certo. Fixar ele na tela. Uhum. Fazer ele se interessar, né, pela história e procurar saber o que é aquilo, como surgiu e por quê, né, e chamar o telespectador para o cinema, para ele realmente consumir o cinema. Entendi. Quer dizer, porque logo com a internet, não sei se vocês acompanharam esse movimento,
tinham matado o cinema, né? Morreria o cinema, ninguém mais vai ao cinema, e parece que não, né? Assim, apesar que já mataram a televisão, já mataram quase todos, o rádio e tal, os livros também, quando fosse isso, né? E parece assim que há um pouco de um terrorismo quase tecnológico em torno disso, né? Ou assim, uma ideia de que não, a partir de uma tecnologia as outras todas se desintegrarão, né? E você percebe que não é bem isso. O cinema é também, por exemplo, por mais que eu assista um filme em casa e tal, a aura que existe em torno do cinema, né? A questão do som, dos efeitos especiais quando o filme for nessa linha, né? Ou mesmo você está lá concentrado, porque em casa é normal, você não tem todo aquele compromisso, você desliga, atende o celular, faz um café, né? No cinema parece que você se cultua, tem um ritual específico para isso, né? Penso que isso ajuda você a compreender ou a amar ainda mais, né, a obra que você está fazendo. Para a gente que gosta de cinema é difícil, né? É difícil explicar. É verdade, né? E talvez... Porque para mim é normal, é fascinante você sentar lá no cinema para ver uma tela grande. Para mim é fascinante. Sim, é claro, porque não substitui, por exemplo, a sua casa quer dizer, você percebe que ali você se sente um pouco protagonista, né? Parece. Eu lembro assim quando eu assisti, pode ser meio produto de massa e tal, mas quando eu assisti O Exterminador do Futuro em 1964, eu assisti várias sessões seguidas, né? Chegou um momento que eu me sentia um pouco lá dentro, assim, sabe? Porque eu já sabia as falas, já sabia o que ia acontecer em todo o momento que eu, né? Bem isso que você falou, né? Porque em Curitiba você pegava a ação das 2, das 4, das 6, das 8, você não precisava sair do cinema. Então eu chegava tranquilamente às 4 da tarde, saía às 10 da noite e ficava assistindo o mesmo filme, mas exatamente por isso. Eu já sabia o que ia acontecer, o que iam falar, no entanto, aquilo te prendia de uma maneira, de um aspecto, existia uma atmosfera em torno disso que era extremamente sedutora, né, Marcelo? Que eu penso que isso acontece no cinema, né? Com certeza. Essa magia, essa paixão que move o cinema, ela é mais forte do que a gente que faz, que produz. Então, a gente tenta passar para as pessoas essa paixão que nós temos em produzir. Certo. Você me falava das dificuldades de fazer A Voz da Cidade. No entanto, penso que até uma questão, você pode me corrigir se eu estiver errado, por uma questão assim de, talvez da falta de apoio ou de uma iniciativa muito tua, você fica mais livre de poder também inserir elementos que talvez eu, como produtor do filme, iria dizer, Marcelo, filme nessa linha, né, aqui, tal, né? Dificuldades são muitas, mas nenhuma impede a gente de prosseguir. Sim, mas você se sente mais livre, quer dizer, com um roteiro... Me dá liberdade. Aquele dilema que importa mais. Dinheiro que vem de iniciativa privada ou pública, isso me dá mais liberdade. Perfeito. Então, o roteiro é meu, a história é minha, e não tem patrocínio que faça eu inverter alguma coisa no roteiro. Entendi, porque à medida que você vai fazendo concessões, você acaba desconfigurando algo que você sonhou, né? Porque, não, olha aqui, você pode fazer isso, mas se você quiser o meu apoio, vai ter aquilo, aí o Marcelo cede, daqui a pouco o Marcelo cede de novo, daqui a pouco você vê, não é A Voz da Cidade, é algo que eu... interferindo na obra do artista. Isso deve frustrar muito, né? Um diretor assim que vê, por exemplo, sei lá, o seu filme ser passado de outro jeito, né? Então, assim, eu vi quando o Saramago foi assistir o ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles, né? E que ele saiu de lá chorando porque o Fernando Meirelles tinha conseguido retratar exatamente o que ele pensou, né? Eu imagino que se o Gabriel Garcia Marques fosse assistir O Amor nos Tempos do Cólera, que é um livro fantástico, belíssimo, né? Ele não ia sair com essa impressão de lá, porque mesmo que o diretor lá acabou, assim, de certa forma, desvirtuando isso, né? Assim, então, penso que essa liberdade de criação, ela é fundamental para você atingir o que você deseja. Tem momentos que essa liberdade não tem preço. É mesmo? Então tá joia. Bem, meus amigos, programa Cult agora chegando, um papo fantástico, maravilhoso. Aprendi muito aqui de cinema, de curtas. Vou ver se eu faço um curtas com os meus alunos aqui e colocar na próxima mostra lá com o César, se ele dá essa oportunidade para nós, fazer uma coisa assim sobre o jogador de xadrez, né? Tem um conto do Stefan Zweig, quando puder, leia, você vai gostar bastante, chamado Novela de Xadrez, né? Que fala um pouco sobre isso, em que é um conto, dava para a gente adaptar, né? Já que por curta ficava legal.
Agradeço demais ao César de La Plata, ao Marcelo Machado por terem abrilhantado esse nosso segundo programa aqui. Assim, foi fantástico. Espero mesmo, César, que essa campanha decole. Eu sei o quanto eu trabalhei o ano passado para ir para o Mundial de Xadrez com essa campanha do Kikante. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria assim, que não é fácil, porque necessita que você esteja toda hora colocando ela em sintonia, a campanha não se move sozinha, é necessário que você atualize o blog, que você fale com as pessoas, que você mande e-mail, que você converse, que você contagie, como esse projeto que daí sim decolou. O ano passado, eu consegui 10 mil reais pelo Kikante, com a ajuda de amigos, assim, não teve um recurso de prefeitura, de governo do estado, governo federal, fui para o Mundial em virtude da confiança que os meus amigos tiveram no projeto. Então foi fantástico. A única prefeitura que me ajudou foi de Otacílio Costa, assim, que foi muito bacana, né, de ceder um recurso. E eu espero que vocês dois... E eu estou louco para assistir o filme, hein, Marcelo? Então gostaria que vocês pudessem aí dar mensagem aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores do programa Cult. César. Agradeço também a oportunidade de estar aqui falando sobre a mostra. Acho que é muito importante esse tipo de espaço para a gente falar sobre as atividades do cinema lagiano, que está crescendo muito. A cada ano aí a gente tem cada vez mais participação das pessoas através do cinema, seja fazendo um filme, apoiando um filme. Então acho muito importante a gente ter esse espaço para falar sobre, né? Porque daqui para frente é crescer mais e mais. E pedir também para a nossa campanha, né? Se puder ajudar, dar uma ajuda lá na nossa campanha do Kikante, ou compartilhar também nossas... Qual é a meta mesmo? Desculpe, 3 mil reais? Poxa vida, é possível, gente, é possível, então, vamos lá. E mesmo que não puder, assim, estamos passando por uma breve crise no Brasil, então, se mesmo se não puder ajudar ali financeiramente, compartilhar nossas publicações ali, compartilhar nossa hashtag que a gente está viralizando na rede, que é hashtag Eu Apoio o Cinema Lagiano. A partir dessa hashtag, inclusive, você tem acesso às outras publicações das outras pessoas, né? Certo. E agradecer um monte, assim, a quem participou da nossa mostra, quem apoiou a nossa mostra. Esse apoio, assim, como eu disse, não é só um apoio, é uma participação direta, sabe? Então, eu só tenho a agradecer também ao Marco a oportunidade de falar aqui no programa Cult. Acho que é isso. Obrigado. Eu que agradeço, assim, de a gente poder falar de um tema tão apaixonante, né? A proposta do programa é essa. A semana passada nós falamos de livro, hoje cinema, semana que vem música, e cada dia que eu puder, dentro da minha vasta ignorância, né? Poder provocar um pouco o nosso espectador em casa, vai ser isso. Marcelo, por favor, qualquer agradecimento, sugestão, eu que você... Muita gente para agradecer. Então, fique à vontade. Em nome da minha equipe, que são pessoas fantásticas. Eu costumo dizer que os grandes estúdios têm os melhores profissionais e mais bem pagos. E eu tenho as melhores pessoas trabalhando. Uau, bonito. Então eu tenho a agradecer muito essas pessoas e a oportunidade de estar divulgando aqui o nosso cinema lagiano. Eu vou estar lá, com certeza, Marcelo. Então, assim, muito obrigado. Semana que vem, programa Cult com o meu estimado amigo Fabrício Rassi Furtado, um Beatlemaníaco, assim, que vai estar aqui falando mais especificamente do Paul McCartney. Não é um assunto que eu domino, então vou aprender muito mais aqui, assim como eu não domino o cinema também, apenas gosto, aprecio, mas a semana que vem, assim, então não perca, você que gosta do Beatles, que sabia as derivações que ele teve, a influência na música mundial, os recordes que eles bateram, que não são poucos em todas as esferas, ou quanto eles puderam contribuir, desde casamentos ou projetos que as pessoas fizeram para poder assistir um show deles, os esforços, e eu falar um pouco mesmo da música, né? Então, muito obrigado, amigos, um forte abraço e até a semana que vem com mais um programa Cult.